Capítulo 19. Santo Antônio glorificado na história. A missão dos homens ordinários termina com a sua vida. A imortalidade de seu nome, ainda quando chega a se impor à posteridade, não os salva da impossibilidade em questão de exercer mais uma ação qualquer sobre os destinos do mundo. Pequeníssimo número entre eles conservou uma certa influência, pelas ideias que semearam e pelos discípulos que deixam. Mesmo assim, eles não têm um papel ativo e pessoal. A morte os pôs fora da cena. Não sucede assim com os santos. Porque nos deixaram, cresce que estejam aniquilados, mas suas almas estão em paz. A paz que eles gozam, porém, não é o repouso absoluto. O Deus que contemplam face a face é um Deus que está sempre a agir, e eles estão a seu serviço, vão aonde ele os envia. A Igreja, de quem os santos são os filhos glorificados, é militante. Eles não esquecem essa mãe que os gerou para a graça e a glória, tomam parte em seus combates, ajudam a recolher os escolhidos, buscando-os nos quatro cantos do universo. Forneceram-lhe outrora o fervor de suas orações, o heroísmo de suas penitências e a eloquência de sua palavra, prestam-lhe agora suas intercessões onipotentes, a virtude de suas relíquias e os efeitos maravilhosos de suas intervenções. Eles passam através dos povos, são vistos, são ouvidos, e, mesmo quando se deslizam como puros espíritos, provocam movimentos felizes. Aqueles que recebem as suas visitas, confessam gratos que os favoreceu a visão dos anjos. Assim têm os santos duas histórias: a primeira vai de seu berço a seu túmulo, a segunda começa no dia de sua sepultura e chega a durar séculos. O apostolado de Santo Antônio foi curto na terra, mas o infatigável obreiro fez muito em poucos anos. Nós vimos que ele, não contente de trabalhar na salvação das almas durante o dia, empregava ainda as noites a sacudir a indiferença dos pecadores. Morreu com o pesar de não ter levado mais longe as suas conquistas, desforrou-se, continuando do alto do céu a obra a que se havia consagrado. Poucos santos têm um apostolado póstumo comparável ao seu. Do século XIII ao XVIII, seus volumosos anais estão abarrotados de fatos que são a prova do que afirmo. De parte os milagres obtidos pela intercessão do santo, em seu túmulo, diante de suas imagens, ou com o óleo de suas lâmpadas, os bolandistas relatam não menos de 30 aparições tiradas das coleções italianas, portuguesas, espanholas, belgas, etc. Estas aparições trazem datas antigas e modernas, produzem-se em teatros os mais diferentes, e às vezes separados por grandes distâncias. Muitas, dentre as mais consideráveis, sucederam na pátria do santo, como se tivesse querido compensá-la das graças que lhe não tinha concedido durante a sua carreira mortal, e desarmar-lhe a inveja para com as nações que ele parecia lhe haver preferido. Muito frequentemente, Santo Antônio acompanha São Francisco, com o que se explica que, na Idade Média, tenham eles gozado igual popularidade. Algumas vezes, Santo Antônio cega a Virgem Maria, servindo-a com humildade, invocando-a, em proveito dos que o invocam a ele próprio, para fazer reverter sobre ela a glória do benefício concedido. Sob a rubrica das almas desesperadas, o Ading insere esta lenda interessante. Numa aldeia de Portugal, chamada Berta, vivia uma mulher, de nome Sara, que tinha particularíssima devoção para com os bem-aventurados Francisco e Antônio. Seu marido era um homem libertino e ímpio.
Não contente de abandonar a legítima esposa, para levar uma vida escandalosa com suas concubinas, nutria para com ela sentimentos de ódio que o levavam a batê-la brutalmente, e a causar-lhe dores de toda a espécie. Esta infeliz deixou-se dominar pela tristeza, e bem cedo, alucinada pelo desespero, afagou a ideia de enforcar-se, para pôr termo a uma vida que se tornava insuportável. Uma noite, na ausência do marido, quando a gente da casa dormia, ela dispôs uma corda no quarto, e, impelida pelo diabo, ia meter a cabeça no laço para se estrangular, quando alguém abalou fortemente a porta da casa, dando um grito. Sara apressou-se logo a esconder a corda, e veio ver quem aí estava. Ao abrir, viu 2 frades menores que lhe pediram humildemente os recebesse pelo amor de Deus. Perguntou-lhes de onde eram, e como se chamavam. Os frades lhe responderam serem de um país muito distante, e que um se chamava Francisco e o outro Antônio. Fê-los sentar à mesa, e, enquanto comiam, com discursos piedosos e confortadores deram eles a sua hospedeira o pão da alma. Escutando-os, Sara sentiu-se mudada, por consideração a estes santos homens. Resolveu não executar nessa noite o seu funesto projeto. No entanto, os frades recolheram-se ao aposento que lhes tinha ela preparado para dormirem. Por sua vez, ela foi deitar-se. Ora, neste mesmo tempo, os 2 frades menores apareceram a seu marido e lhe falaram assim: nós somos São Francisco e Santo Antônio. Deus nos envia para te anunciarmos que, se não renunciares à tua vida desregrada e se não deixares tuas concubinas para ser fiel à tua legítima esposa, que nos é tão devota, dentro de 3 dias morrerás, e serás sepultado nos sombrios abismos do inferno. Tua esposa, desesperada pelos maus tratos que lhe fazes sofrer, esta noite esteve quase a enforcar-se, e o teria feito, se nós não tivéssemos vindo pedir-lhe a hospitalidade. Volta, pois, à tua casa, se queres um sinal da verdade das nossas palavras, pede à tua vítima a corda de que ela ia servir-se. A tais palavras, o libertino, cheio de terror, entrou a detestar seus pecados, levantou-se pela madrugada, e partiu para sua casa. A esposa já estava de pé, indo logo informar-se dos frades, não os encontrara, e até o leito deles estava feito, como se ninguém ali se tivesse deitado, o que lhe causou grande espanto. Nesse momento, entrou seu marido, e, saudando-a com uma bondade não costumada à minha cara amiga, lhe disse: onde está a corda com que te quiseste enforcar esta noite? Essa pergunta, ela ficou muda e como fulminada. Eu sei perfeitamente, acrescentou o marido, a graça que te alcançaram São Francisco e Santo Antônio, a quem deste a hospitalidade na noite passada, e como tu e eu fomos salvos, pela intervenção deles, da morte do corpo e da alma. Sara, vendo seu plano descoberto, confessou-lhe tudo pela sua parte. O marido comunicou-lhe a visão de que fora favorecido, e pediu-lhe perdão de sua vida passada. Desde esse dia, viveram eles em perfeita união, e na prática de todas as virtudes, e até sua morte, nunca cessaram de celebrar os louvores de São Francisco e Santo Antônio. Como Santo Antônio livrava os obsessos, na aldeia de Castagneto, situada no território de Vicenza, um homem chamado João, da família dos Pozzi, uma das mais ilustres do país, tinha em seus domínios uma velha torre. Tendo-a visitado alguns nigromantes, nela descobriram por artes mágicas um tesouro escondido, e partiram. Um servo, tendo entrado na torre depois deles, aí viu animais de toda a espécie, pássaros, répteis,
quadrúpedes todos de formas terríveis. Notou, particularmente, 3 cavalos de tamanho enorme, que tinham cornos, e que lançavam chamas por todo o corpo. Eram montados por 3 cavaleiros gigantescos medonhos de aspecto, que traziam o rosto voltado para a cauda dos cavalos e estavam armados de bastões. A esse espetáculo, o moço tentou fugir, fazendo o sinal da cruz, porém não pôde. Recomendou-se então à Virgem Mãe de Deus e Santo Antônio, dirigindo-lhes do coração uma prece que não podia exprimir com os lábios. Apesar deste recurso, caiu num estado gravíssimo, sentiu que estava cego e mudo. Alguns dias se passaram sem que sobreviesse mudança alguma em sua situação. Pouco mais tarde, porém, teve uma visão. Apareceu-lhe Santo Antônio, trazendo na mão uma cruz deslumbrantemente luminosa, e lhe disse: coragem, filho, tem confiança na bondade divina. Ele despertou logo, e, levantando-se, fez sinal ao agente da casa que o levasse a Pádua, ao túmulo de Santo Antônio. Satisfizeram-lhe o desejo, e apenas foi ele introduzido na igreja, recobrou a vista e a palavra, depois do que voltou para sua residência, bendizendo a Deus, e rendendo graças a seu servo Antônio. Isto aconteceu em 1268. Como Santo Antônio pregava o decálogo, e forçava os ladrões a restituírem os bens mal adquiridos, no ano 1674, um africano que fora comprado a um negociante de escravos, estava a serviço de um cavalheiro, na cidade de Nápoles. Tendo tido ocasião de apoderar-se de uma quantia considerável, carregou-a furtivamente. Fez confidência do ocorrido a outro criado da casa, e, arrastando na sua fuga, com ele embarcou em um navio que velejava para a Sicília. Estavam quase a entrar no porto, quando sobreveio um temporal violento, e seu companheiro foi arrebatado pelo vento e se submergiu no fundo do mar. O mouro temeu sorte igual, porém sentiu de repente a mão de Santo Antônio que o agarrava, pelos cabelos, gritando-lhe: entrega o que roubaste, senão, morrerás. Dizendo tais palavras, o santo reconduziu para Nápoles, onde ele encontrou seu senhor, o qual, tendo mandado dizer um certo número de missas em honra do santo, procurava descobrir o rastro do servo fugitivo. Este, não podendo ocultar-se dele, caiu aos seus pés, e pediu-lhe perdão da ofensa que lhe fizera. Obteve-o sem custo. Depois disso, conforme a ordem que recebera do santo, cuidou logo de restituir o dinheiro que roubara. Tudo lhe foi então de proveito, escapou à morte certa, e resgatou do pecado e do inferno sua alma, recebendo o batismo, que o alistou nas fileiras dos fiéis do Senhor. Como Santo Antônio livrava os presos inocentes, e os salvava do último suplício, no ano 1672, em Cracóvia, metrópole do Reino da Polônia, tinham prendido um homem que tinha muito particular devoção ao santo. Acusavam-no de homicídio, e como havia algumas aparências contra ele, submeteram-no à tortura. Ele não teve a força de suportar a dor, e, antes do que padecer muitas mortes, quis morrer deveras uma vez, fazendo a confissão do crime que não cometera. Foi, com efeito, condenado à pena capital, e dispôs-se então a terminar bem esta vida para ganhar outra melhor na eternidade. Para esse fim, distribuiu aos pobres largas esmolas, e dispôs um legado para que se dissessem missas no altar do taumaturgo. Mas na véspera do dia fatal, à noite, o santo apareceu-lhe em seu cárcere, quebrou suas algemas, arrancou o poste a que ele estava amarrado, e, abrindo os 2 batentes da porta,
lhe disse: vai procurar os juízes, apresenta-lhes estas cadeias. E disse a eles: Santo Antônio me manda ter convosco, para que reformeis a sentença que destes contra mim. O preso obedeceu, e exibiu aos juízes a prova de sua inocência. Quando recobrou a liberdade, toda a cidade celebrou a glória do santo. Suspenderam diante do altar os grilhões e algemas do pobre martirizado. Elas ainda lá estão, como nos atestaram frades conventuais, de volta desse país. Como Santo Antônio aplacava as tempestades, e salvou um navio do naufrágio, em 1630, um navio carregado de tecidos preciosos, ia das costas da Calábria para Nápoles. Foi assaltado em caminho por uma tempestade tão horrorosa, que os marinheiros, não podendo mais afrontá-la, creram que se iam submergir nas ondas. Mas um deles lembrou-se de seu santo patrono, e disse aos outros: meus amigos, já que tudo está perdido, vamos recorrer a Santo Antônio, abandonemos o navio à mercê do vento, e façamos uma pequena oração em honra do grande taumaturgo. Apenas eles tinham acabado as suas invocações, viram, em pé na popa, um religioso franciscano, que lhes disse: não tenhas medo, deixai o navio seguir a sua carreira, eu estarei convosco. Após estas palavras desapareceu, a coragem voltou aos marinheiros, e a fúria do mar cessou no mesmo instante. Logo que os marinheiros chegaram a Nápoles, a sua maior pressa foi de render graças àquele que os tinha salvo de tão iminente perigo. Como Santo Antônio visitou um menino enfermo, e lhe restituiu a saúde no ano 1683, Nicolau Grassi, presidente da Câmara Real, foi enviado em missão à Etrúria pelo vice-rei de Nápoles. Ao voltar, parou em Roma, com toda a sua comitiva, para venerar os santuários desta cidade. Chegou o tempo do carnaval, e estava ele no fim, quando o filho único de Nicolau caiu enfermo, e em perigo extremo, ao ponto de que os médicos o abandonaram. Sua mãe perdera já as esperanças, mas, como fosse muito devota de Santo Antônio, dirigiu-lhe fervorosas orações. Na terça-feira antes de cinzas, cerca das 3 horas da madrugada, ouviu ela seu filho, que se chamava Filipe, pronunciar docemente o nome de Santo Antônio. Correu logo para o leito do pobre agonizante, e perguntou-lhe o que queria. O menino contentou-se de sacudir com a mãozinha, parecia dizer-lhe que se afastasse, como se ela fosse um obstáculo ao alívio que esperava. A boa mãe arredou-se, de fato, mas o ouviu repetir, ainda mais alegre, o nome de Santo Antônio. Perguntando-lhe o que significava aquele reiterado chama do santo, o menino respondeu: eu vi um fradezinho que vestia uma túnica de cor parda. Esse frade era Santo Antônio. Tinha na mão umas flores brancas e vermelhas, com livros sobre o qual estava sentado um menino brilhante como se fosse todo de prata. Não pôde dizer mais, porém por sinais deu a entender que vira ainda outra coisa. Logo após, entrou em convalescença, e no 4º dia do mês de março seguinte, estava completamente curado. Algum tempo depois, levaram-no a uma igreja em que se venerava a imagem de Santo Antônio. Percebendo-a, voltou-se para sua mãe, e exclamou: minha mãe, aí está como era o fradezinho que me curou. E cada vez que encontrava um menor conventual, repetia o hábito que o fradezinho trazia, parecia-se com este. Quando o presidente regressou a Nápoles com sua mulher e o filho, foi render graças na igreja de São Lourenço, e depois, não cessava de publicar por toda parte a insigne graça de que fora objeto.
Como Santo Antônio protegeu uma jovem cuja honra era ameaçada. Havia em Nápoles uma dama de nobre linhagem, que tinha uma filha de grande beleza. Essa mãe desnaturada preferia vender uma virtude confiada à sua guarda, a sofrer uma indigência vergonhosa para sua família. Deu parte do seu desígnio à filha, que logo se alarmou, e repeliu com indignação a proposta. Depois de vivas e longas altercações, a casta jovem foi um dia ao convento de São Lourenço, e, derramando torrentes de lágrimas, conjurou Santo Antônio a que lhe acudisse. Fui ouvida. No mesmo instante, a imagem do santo, estendendo o braço, entregou-lhe um bilhete, ordenando que o levasse a um rico negociante que lhe designou. No bilhete estavam escritas estas palavras: a mulher que te entregar este papel, darás, em boa moeda de prata, um dote que pese tanto como ele. Adeus. Assinado Frei Antônio. A moça, sem perder tempo, foi pressurosa onde a mandava e entregou o bilhete, dizendo de quem vinha e onde a cena se passara. O negociante olhou-a, ficou impressionado por sua beleza, e sem saber o que julgar suspeitou achar-se com uma perdida, que lhe procurasse extorquir dinheiro. Todavia, respondeu-lhe: ou esse que vos quer esposar com tão pequeno dote, é um libertino, ou ele vos ama loucamente. Como quer que seja, eu farei, em honra de Santo Antônio, tudo o que me pedis em seu nome. Tomou então o papel, e o lançou numa das conchas da balança enquanto depunha na outra algumas moedinhas de prata. Mas essas moedas não bastaram para fazer subir o papel, e ele foi obrigado a aumentar os números, até perfazer 400 escudos. Diante desse prodígio, o negociante lembrou-se de que fizera voto de oferecer ao santo uma lâmpada de prata, desse preço. Compreendeu que o santo comutava essa obrigação numa esmola equivalente, e logo contou à jovem os 400 escudos. Esta fez deles um bom uso, procurou colocar-se de modo conveniente à sua condição, e socorrer a indigência de sua mãe. Santo Antônio continuou a ser, mesmo após a morte, uma grande potência. O conhecido padre jesuíta Francisco Mendonça, celebrando as glórias do santo, com um pouco de ênfase andaluza, compara seu império ao dos heróis, e ao de Portugal em particular. Todos estes impérios são limitados, são estreitos, o de Santo Antônio não tem limites. Antônio tem sob os pés toda a terra, e ele doma a fúria do mar, a qual nenhum homem pode impor freio. O ar, que pela sua fluidez escapa a toda coerção, está sujeito às suas ordens. Ele suscita o fogo, e o impede de consumir o que toca. Todas as regiões sublunares reconhecem-lhe a autoridade, e obedecem a um aceno que faça. Assim Antônio domina a terra, o mar, o céu e o fogo. Seu império resume todos os outros. Ó ilustre vencedor do mundo! Feliz Coimbra! Ditosa Lisboa! Ó afortunada Lusitânia, cujo nome, propagado em todo o universo pelos feitos de teus navegadores, agora, graças às virtudes de Antônio, ressoa no espaço infinito, acima das esferas que o sol percorre e inunda de seus fogos. Mas estas felicitações não cabem somente a Portugal, devem se dirigir a todas as nações de que Santo Antônio se tornou o patrono e o protetor.